Isso aqui mostra o potencial perdido brasileiro dentro da sua própria história. Eu tenho um vídeo aqui no canal abordando assim de leve sobre isso. Isso aqui que nós vamos ver, um vídeo feito no exterior por gringos que estão encontrando a história do Senta-Pua. E a galera lá fora tá se amarrando na história do Senta-Pua. Ao ponto dos caras sentarem e falar, não, teve a Segunda Guerra inteira, combate aéreo para tudo quanto é lugar, várias coisas aconteceram tal, mas esses caras do Senta-Pua do Brasil, porra, a gente não viu nada igual. Não é à toa, os caras ganharam uma raríssima medalha da presidência norte-americana, a citação presidencial. Só 3 unidades no mundo receberam na história, e o Senta-Pua foi um. Unidades não americanas, né? E eu já fiz um vídeo aqui sobre o Senta-Pua. Tem muito mais histórias para contar sobre os caras, né? E aqui nesse vídeo eu vou... Ele tá todo em inglês, não tem legenda, não tem nada. Eu vou pausando e vou explicando uma coisa ou outra. Mas eu quero que vocês olhem esse vídeo como o seguinte. Qual é o foco que você vai ter olhando esse vídeo aqui? É uma história brasileira sendo contada por estrangeiros porque o Brasil não conta. Tá? É uma história sensacional de feitos por brasileiros que o Brasil não conta. Os nossos cineastas, nossos roteiristas, nosso pessoal da área cultural, para eles não é interessante. Mas a gringaiada tá olhando e tá falando, porra, esses caras fizeram algo fora do normal. Isso aqui que nós vamos ver é só uma história. Então veja, a história sendo contada, como é bem feita a animação, tá? Como é bacana. Arrumaram até as vozes em português. Mas vou dar play aqui para vocês acompanharem e vou parando para narrar, porque é história. Vamos lá. It's the 27th of January 1945, and skimming through the Italian mountains are... Isso aqui é Segunda Guerra Mundial, 1945. Eles estão voando nas montanhas italianas, numa região que estava ocupada pelos alemães. O pau rolando ali para tudo quanto é lado, porrada comendo dentro da Itália e comendo entre brasileiros estavam lá, americanos estavam lá, britânicos estavam lá e a porrada comendo para tudo quanto é lado. Então, volta e meia acontecia, conforme os combates nas regiões, deslocamento de tropa. Então, os alemães estão tomando conta de uma posição que é atacada e eles têm que sair, eles se deslocam para fortalecer uma outra posição, ou tem uma coluna de reforço chegando. Isso é muito dinâmico no campo de guerra. Os aviões brasileiros, americanos, ingleses, saíam para fazer determinadas missões e quando eles voltavam para a base, eles tinham a autorização de, no caminho, ficar procurando oportunidades de trabalho. Ele está cheio de munição, ele está com bomba. No caminho, eles ficam procurando as oportunidades para não perder a viagem. Foi fazer a missão não sei aonde, na volta, né? Dá uma olhada para ver como é que está o território, se tem alguma coisa, se tiver alemão, ataca. Ou então, em alguns casos, fazia aquele voo mesmo de ronda na região, para ver se achava alguma coisa sem ter um objetivo específico, né? Vamos ouvir aí. Are 2 P-47 Thunderbolts. Inside the rear P-47 sits 18-year-old Raimundo da Costa Canario. Então ele fala, tinha nessa história que a gente está contando, 2 aviões P-47 Thunderbolt, você tem o Raimundo da Costa Canário e você tem o Dornelles, que é o outro aviador. Esse cara que você está vendo aqui, o Raimundo, tinha acabado de completar 18 anos de idade, tá? From the 1st Brazilian Fighter Squadron. He keeps up with his leader, Lieutenant Luiz Lopes Dornelles. The men are on a free hunting mission. Você vê, o Dornelles já era mais velho, 24 anos, já era tido como um veterano aos 24 anos. And as they roar around a cliff, they spot a column of German vehicles. Aí eles estão voando na região ali e quando eles encontram, lá de cima ele consegue ver uma coluna alemã. Aí eu vou deixar rolar. Dornelles gets on the radio. The German column is made up of several vehicles, but Dornelles is right. In the midst of the column is the unmistakable hulking form of...
Aí ele fala, ó, isso era bastante comum, isso tá no livro Sentapua, isso que acontecia nesse momento tá no livro Sentapua. Você vê uma coluna de caminhões, mas você não sabe ainda se é caminhão americano, se é brasileiro, se é britânico, se é alemão. Só que no meio da coluna, eles identificaram os blindados alemães, que são os Tigers, que aí você conseguia olhar de longe e falar, aquele blindado é alemão, ou seja, a coluna inteira é alemã, tá? Então vamos lá. 2 Tiger tanks. Canario is the first to pull around his P-47 and then line up the column in his sights. But the thrill of battle fills the young pilot, and picking up speed, he sets his crosshairs on the enemy formation. The column rushes for cover as the Germans turn all their defensive firepower towards the Brazilians. The roar of the 18-cylinder P-47 engines fills the air, and the Germans lift their machine guns to meet the threat head-on. Bullets. Você vê ele falando que a galera correu, pulou do caminhão, todo mundo armou as metralhadoras em volta e começaram a atirar nos aviões. Tem um caso que aconteceu que está descrito no Sentapua, que havia uma coluna de tanques alemães infiltrados, entrando em território inimigo, só que era uma operação secreta americana. Operação secreta. E a galera eram americanos tentando fazer uma infiltração usando os blindados alemães. Quando eles dão de cara com os caras do Sentapua. Aí olha a situação, né? Os americanos olharam lá embaixo e falaram assim, fudeu, P-47. Os caras vão detonar a gente aqui, ó. Acabou a operação secreta toda de infiltração. E os brasileiros fizeram esse voo de picada, foram na direção deles para metralhar os caras, mas eles perceberam alguma coisa errada. Não sei se, eu não lembro agora na história do livro, não sei se foi pela formação ou se alguma pintura que tinha no blindado. Eles perceberam uma coisa errada. Os dois brasileiros, na hora que eles iam atirar, eles arremeteram e ficaram lá de cima olhando. Tentaram comunicação no rádio. Eu tô lembrando assim por alto. Até que eles concluem que aquilo ali era tanque alemão, mas não era alemão, tinha uma coisa estranha. Aí eles decidem não atacar e vão embora. Passam uns dias, cara, chega um comunicado lá, uma carta, alguma coisa lá na base aérea dos americanos falando assim, cara, o que vocês fizeram é inacreditável, cara. Como que vocês não atiraram? Como que vocês descobriram que aquela era uma missão, cara, que era coisa de americano, que não era alemão, que tava no tanque alemão, mandando pros caras. Por isso que os americanos deram pra eles, cara, a medalha. E várias outras histórias, né? Você tem que ler um livro chamado Sentapua. Tem a história de cada um deles. Nossa, que livro é sensacional. Vamos lá. Fly towards the P-47. The Thunderbolt is hit with German lead, and the bullets make a noise like gravel on a windshield. Canario is showing nerve beyond his years and calmly pushes a button on top of the stick. And a barrage of rockets launches off at the armored targets below. Canario then squeezes the trigger. In response, 850 cals ring out. At maximum speed now, he strafes along the entire length of the column. Trucks are hit, bursting into fire. As he starts to level off, he's now low and over the target. He punches a bomb release with his left hand, and 2 500-pound bombs release from his wings in quick succession. And they pile into the massive German tanks. Canario is already flying up and away when he sees green streaks passing by his canopy. On the ground, a German 20mm anti-aircraft. Isso é uma observação interessante. Como os brasileiros participaram de muitas missões, eram 2, 3 por dia, e eles não tiveram força de reposição, eles acabaram se tornando, ali no teatro do Mediterrâneo, o grupo de aviadores mais experientes. Eles eram frios assim mesmo. Você vê que ele foi, atacou, desceu, aí tem uma flak aqui, 20mm aqui atirando nele. E o cara tá levando um monte de tiro e ele tá olhando para trás assim de boa, identificando. Viu a posição, ele vai passar, o Dornelles vai passar pro outro,
Falar, cara, tem uma Fleck ali, 20mm, você viu? Tá tirando aqui, ó. Segue, olha o traçante passando perto de mim aqui, você vai saber onde é que ele tá. Vai lá na traçante que eu vou dar a volta. Aí você dá mó calma. Como se estivesse jogando o seu PS4 ali. E vamos lá, o livro você acha, o Sentapua, cara, não tem esse livro novo. Cara, e é uma grande falha. Esse livro deveria ter reedição. Pedro Almeida. Olha isso aí. Aí o cara olhou, tá levando os tiros ali, falou, pô, dá uma olhada aqui, ó, tô levando os tiros aqui, vê de onde que é isso aqui. Aí pro cara que tá atrás, vai lá em cima da Fleck, porque essa é uma arma antiaérea mesmo, essa aqui é um perigo. Cannon tries to chase the fast disappearing P-47. Canario pulls up and veers left, dodging the incoming barrage, and he tries to race for cover behind the cliff. But the deadly rounds are streaking past, each one closer than the last. It's Dornelles. Racing in, he has the cannon in his sights while it's pointing at Canario. Dornelles strafes the cannon and the Germans jump for cover. Just as he passes over, he pulls a bomb release. And pulls up from the explosion and inferno. Obrigado, Luis. Quase perdi minhas pernas. Coming round again, over the smoking wrecks of the two Tigers, the men spot something else. Destruíram a coluna toda, tá? Destruíram tudo. E agora eles pegaram outro rumo do vale ali. Quando eles identificam, tem outros canhões ali. Calma, galera, a história não chegou no ápice ainda, hein? Agora. Further down the road is the unmistakable form of a third Tiger. Estou entrando. Me dá cobertura. Logo atrás de você. Dornelles takes a low angle, level with the road, with rockets at the ready. The Tiger gets closer, and he opens fire. Rocket after rocket launch from his wings, streaking towards their target. Vamos. His heart sinks as he sees several miss. But then, the bloom of an explosion as one strikes the enemy on the suspension. The 56-ton machine is not going anywhere. Canario dives down to finish the job and fires off his last 4 rockets, reducing another piece of German engineering to rubble. 3 tigres abatidos em dia. Devemos chamar de águia. But Dornelles gets on the radio with another target. Veículo às 4 horas saindo rapidamente. Below him, a half-track with a tarp covering the... Descobriram mais um veículo ali da região alemão, cara. Aquele ali é tradicional, um veículo alemão fugindo ali numa outra estrada. bed has driven onto the road and is speeding away. Under that tarp could be another anti-air weapon. If the Germans get it running, the fight could turn rapidly against them. Dornelles turns his P-47 into a dive. Canario follows hot on his heels. The 2 Thunderbolts are bearing down upon the speeding half-track. Dornelles opens fire first. The bullets ring out and fly over the top of the half-track, cutting into the trees along the roadside. The German driver weaves and pulls for cover. Dornelles has to pull up to prepare for another pass. Canario, though, has his eyes locked on the enemy. He pulls the trigger. The Thunderbolt shakes beneath him with the firing of the quad machine guns on each wing. The German only sees flickers of flame on the Brazilian aircraft before the string of bullet strikes appears before his eyes, headed right towards him. There's nothing he can do. The bullets tear through the half-track, round after round, punching through the thin steel, until one of them finds the ammunition. The half-track explodes in an abrupt and violent ball of black smoke. Canario roars past. Acertou a munição dentro daquele carro de combate ali, ela explodiu e o cara passou pertinho, né? O piloto foi lá no chão quase atirando no cara, né? Os caras eram brabos, mano. Os caras eram brabos. Mas aí... He's racing away victorious. But the moment he looks away from the target, he realizes he's made a terrible mistake. Na frente dele tem uma chaminé de uma fábrica. Na frente dele. Ficou olhando para trás, quando ele olha para frente, olha isso aqui. A factory with a towering chimney fills his vision. He pulls back on the stick, hard, but it's no use. He feels the blood-curdling impact, followed by a violent roll to the right. He instinctively shoves the stick to the left, and his plane limps away. He caught the roll. Better yet, his trusty P-47 is ever so slowly rolling back.
Ele perdeu metade da asa, o avião tombou para bater no chão, ele fez o movimento natural de correção e o avião obedeceu, To level, faltando metade da asa. he holds the stick on full left and tentatively applies the left rudder. The plane responds. He's shocked. How could it still be flying? Ele tá em choque, ele dizendo, cara, eu só tô com metade da asa e tô voando. Ele olhou, pô, os controles estão respondendo, olhou lá para trás, tá tudo respondendo. Tá voando. O P-47 era conhecido como o trator do céu, porque ele levava uma porrada de tiro, arrancava um pedaço do avião e ele continuava voando. He looks out the window to see a third of his right wing almost completely sheared off. Recuperei o controle. Atingi uma chaminé. Dornelas flies up alongside him, his eyes wide at the sheer scale of the damage. Consegue voltar para casa? Canario examines his instruments. The fuel's not leaking, the engine looks healthy, and everything appears to work. Acho que sim. But Dornelas can't hear him. Da Costa, está me ouvindo? Consegue voar para casa? Something's gone wrong. Canario can hear his leader, but his leader can't hear him back. Consegue me ouvir? Entendido. Vamos pelo Adriático. The planes head home together. All the while, Canario is focused on keeping control. Then a transmission comes in. Avião. Eles falaram, ó, eu não consigo te ouvir, tô sem rádio, você consegue me ouvir? Ele deu ok. Tá tudo funcionando, eu tenho combustível, tá com estabilidade, os controles estão funcionando e vamos para casa, vamos sair daqui do terreno e vamos pelo mar, que aí vai ter menos possibilidade de alguém dar um tiro, alguma coisa. Vamos pelo Adriático e voltar para casa aqui. Aí quando o cara fala o seguinte, opa, tem 2 aviões lá em cima. À frente. Troca. O que vamos fazer? It's the last thing they wanted to see. 2 unidentified fighters in the distance, coming right towards them. Mantém. De longe eles estão olhando, não deu para identificar qual que é o avião, de que é alemão, é brasileiro, americano, inglês, de que é, não sabe. Mas os aviões também não identificaram eles, não identificaram o avião e já começa em rota de conflito. Curso, eu cuido deles. Dornelas speeds up, leaving Canario behind, and the 2 unidentified aircraft turn gracefully and dive towards them. Dornelas pulls up, ready to meet the challenge head on. But then he realizes these aren't enemies. Aí o Dornelas fala, ó, vai em frente, deixa comigo que eu vou encarar os 2. Isso é que a gente falou esse dia do espírito de corpo, né? O cara, ele vai pro sacrifício para salvar um amigo, né? E ele tá olhando ali, ele quer saber o que é o Messerschmitt, o que é, quando ele tá tentando identificar que avião que é, né? These are Spitfires. Dornelas immediately breaks off the... Aí ele fala, caraca, é inglês, cara, é Spitfire, é amigo. Aí ele sai da rota de colisão e se afasta, né? attack and shows the side of his aircraft that prove he's a friendly. But it's too late, and the Spitfires power past, with Canario in their sights. The 2 Spitfires roar towards Canario as he tries desperately to maneuver. There's nothing he can do. Tracers pour out of the Spitfire's wings. Canario's tail is torn to shreds and the aircraft starts to roll over. E os caras deram uma rajada de tiros no outro, que já tava faltando metade da asa, né? Já tinha passado do lado do cara, que era amigo, eles não sabiam, assim, meu entendimento disso. Talvez eles imaginassem que estava acontecendo ali um dogfight, uma luta entre o P-47 e o outro avião. Quando eles passaram pelo P-47, foram para cima do outro avião, tanto que eles não atiraram no primeiro. E partiram para cima para tirar do segundo, como se tivesse reconhecido como o segundo fosse o inimigo que eles estavam lutando. E foram para ajudar. Só que aí eles deram a rajada de tiro antes de perceber que era um avião aliado, né? E o cara, com metade da asa, ainda recebeu uma porrada de tiro. The unknown fighters roar by Canario, and he gets to see them up. O cara olha para ele assim, que porra é essa que você tá fazendo, seu merda? Close. They're British. The 2 Spitfires come around for another attack. Não, tô aliado. They pull up next to the Thunderbolt. Oh, bloody hell, it's a P-47. Sorry, old O cara tá pedindo desculpa pelo rádio ali. The Spitfires waggle their wings in apology, then turn away. cacete, esses malditos britânicos quase me mandaram pro inferno. The 2 pilots fly home
and spot their airbase, and Canario goes in for an approach. He drops the landing gear, and with great skill and precise control, sideslips the aircraft towards the runway. Agora tem que aterrissar. Ih, agora deu merda. É difícil aterrissar. E agora vai precisar de estabilidade mesmo. But then, a message comes through. It's the control tower. Abort! Abort! Canario almost instinctively pulls up. Canario was told by the tower that the runway was needed for an emergency landing, and the Thunderbolt had to enter a holding pattern. Droga, não consegui ver, eu tô com asa só! He's forced into several unstable turns over the base, but is finally cleared to land. He hits the ground hard with heavy force, but the landing gear holds strong. Slamming on the brakes, his plane rolls and shakes down the runway. Finally, in a cloud of dust, the P-47, or what's left of it, comes to a halt. Raimundo da Costa Canario would survive the war and return Foto real do moleque, ó. home to Brazil. Incredibly, his aircraft was repaired and served for Olha aí, foto real, tá vendo, gente? Foto real aí da metade da asa do bicho lá. O bicho que ele voou, o A6, ó. 50 more missions before the end of the war. My plane wasn't the only one to land with heavy damage. Watch this film where a B-17 was rammed by a German pilot and still managed to land at a German airfield. I bet he wasn't forced to go around again. Olha lá, o pessoal que fez, né, a animação. Que animação, né, cara? Que animação bem feitinha, né? Que historinha bacana, cara. Ficou muito legal, ficou muito bacana. Isso tá com cara de ser algum daqueles simuladores de voo que o pessoal vai fazendo as imagens, vai fazendo a montagem, a composição. Mas o que eu quero trazer para vocês aqui, você vê, uma animação amadora, bem feita, com uma boa narração, de uma história brasileira. Uma história que a nossa historiografia, os nossos produtores de filmes jogaram no lixo, né? Se o Senta-Pua fosse americano, meu amigo, você já teria aí uns 100 números de filmes, de histórias, porque o que eles fizeram, eu passaria aqui horas e horas contando as histórias do que o Brasil fez nos céus da Itália, cara. Beleza, família? Cara, que história legal, cara. Que história bacana. Eu adoro as histórias do Brasil, do Senta-Pua. E você entende que eles não contam essas histórias porque realmente você não pode ter referências. Você não pode ter heróis. Teu herói tem que ser o Lula. Não pode ser o Dornelles. Olha que o Dornelles não tem nem... Nossa, da missa metade. Cara, como tem história do Senta-Pua. Nós temos... Tem uma história muito bonita do Senta-Pua, de um piloto que começa a namorar uma italiana, e a italiana era muito religiosa, né? Ela ficava o tempo todo falando de Cristo, 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 amor ao próximo, e o cara tá só olhando, e ele chega e vamos dar uma volta? Ele arruma um carro lá, dá uma volta com ela pela cidade, leva ela no lugar mais pobre da cidade. O pessoal na rua pedindo comida. Aí ele fala assim, ó, isso aqui é o próximo. Não é teu pai, tua mãe. Não é seus amigos, seus irmãos, as pessoas que estão próximas de você. Isso aqui é o próximo. O que você vai fazer para ajudar essas pessoas? O que você vai fazer? Tem o Caetano, que era o cozinheiro, cara. O Caetano era cozinheiro, do cara de Niterói. O Caetano arrumava briga pra burro. O cara era brabo, mano. Tinha um outro lá que ele era... As histórias que tem no Senta-Pua, tem história de guerra e tem as histórias pessoais. Tinha um brasileiro lá que ele era famoso por a facilidade que ele tinha para conquistar as mulheres. Então ele estava no acampamento, estava cheio de oficial lá, de tudo quanto era nacionalidade. Tinha um americano grandão lá com a namorada dele, o pessoal apostava, lá, eu quero ver você pegar a mulher daquele cara lá. E o pessoal apostava e falava, eu vou lá, mas vocês depois têm que me defender.
E o cara chegava lá, pedia licença pros dois, daqui a pouco ele saía abraçado com a garota e ia embora. E a porrada comia, o pessoal nem sabia o que ele falava, mas o cara conseguia. Teve jogo de futebol entre brasileiro e americano na base aérea, onde a torcida toda era americana e o time era americano. E os brasileiros naturalmente sabiam jogar futebol melhor e começou a dar uma goleada nos caras. Quando os caras começaram a bater mesmo, e a porrada comeu no time, porradaria generalizada. Aí a arquibancada de americanos desceu para bater nos brasileiros. O Caetano, que era o cozinheiro, pegou um trator, mano, que tava lá, e entrou no campo com um trator para abrir um espaço para resgatar os brasileiros com um trator. Não tem só história de guerra no Sentapua, tá? Tem um monte desses tipos de histórias aqui. Tem história emocionante, tem história que você vai rir, tem história que você vai chorar, tá? Essa aqui é a história famosa daquela que acerta a torre e perde metade da asa, tá lá também. Tem piloto que ele é abatido atrás das linhas inimigas, cai lá na frente, lá atrás das linhas inimigas, 600 quilômetros da base. Aí o manual fala assim, olha, se você for abatido e você cair dentro das linhas inimigas, você se desfaça da sua farda, da sua arma, de tudo, fique com a roupa o mais comum possível, se mistura com o povo, tenta achar resistência, que eles vão arrumar um jeito de trazer você de volta. Aí esse cara foi lá, tirou a roupa dele e tal, ficou andando pelas estradas da Alemanha, ele fez tudo ao contrário. Quando ele viu um carro alemão passando, um carro de combate, alguma coisa, ele falava alemão, o garoto, falava alemão. Ele chamava os alemães e falava, pô, me dá um cigarro aí, dá um chocolate aí, me dá uma comida aí, me dá um negócio aí. Aí os caras, pô, chato pra caramba, sai pra lá e embora. Ao invés dele se esconder, ele pegou a estrada principal em direção à casa, em direção à base, e pedia carona, pegou carona com os alemães no caminhão, pegou carona em jipe, tava lá, o piloto de caça batido no jipe, arrumou uma bicicleta, o cara andou 600 quilômetros entre os alemães, descaracterizado, e conseguiu voltar para a base. Mais uma das histórias do Sentapua. A volta deles para o Brasil, que eles foram de barco até os Estados Unidos, dos Estados Unidos para o Brasil, eles vieram voando. Passaram por todos os países da América Latina, vieram voando até o Rio de Janeiro. E cada país que eles passavam voando, aquela esquadrilha da Segunda Guerra, dos heróis que lutaram e venceram, aquele grupo voando. Eles passavam pelas cidades, o pessoal sabia, né, que olha, vai passar hoje, meio-dia, 1 hora mais ou menos, vai passar os brasileiros voando aqui, aqueles aviões de guerra passando em cima do país, e eles balançando a asa para se comunicar com o povo e tal. Ou seja, só o retorno deles para o Brasil, os caras fazem um voo na Avenida Rio Branco entre os prédios. Eu acho incrível que até hoje não apareceu um vídeo disso. Eles passaram no meio dos prédios, cara, a esquadrilha na Rio Branco a 30 metros de altura, cara. Passando em cima do povo, dá aquela festa de recepção. Aí eles vão lá para base aérea de Santa Cruz, onde até hoje é a base do Sentapua. Até lá, tem o esquadrão Sentapua, até hoje existe. Eles ganham medalha americana. Aí começa uma ciumeira no Brasil dos militares os merda que não lutaram, que ficaram aqui, né? Aí não satisfeito, vão lá que aí começam a proibir o pessoal do Sentapua a usar no peito a medalha americana. Aí eles devolvem para os Estados Unidos. O americano fica puto que os caras devolveram a maior medalha que pode ser dada pelo presidente da República, abaixo da medalha de honra. O Brasil devolveu, cara, o americano ficou tão puto com aquela porra, que o Reagan, quando teve no Brasil, ele teve lá na base aérea de Santa Cruz e recolocou a medalha no peito de todo mundo. Aí você fala, caraca, palhaço, quanta história, quanta coisa. E ninguém conta isso, ninguém fala isso, não tem nada. É impressionante. Tem nada. Isso daria um filme. Eu achava antigamente que era um filme. Cara, o Sentapua é uma série. Dá pra fazer um episódio para cada personagem. Porque como tá no Sentapua, no livro, o capítulo basicamente é um capítulo por personagem. Tem vários tipos de histórias. Tinha um lá que era o cara mais zangado. O cara que arrumava confusão com todo mundo. Né? Mas é o cara, o pessoal fala, pô, esse cara come pra burro, hein? O cara para de comer. Estava o pessoal almoçando ali. Vem cá, isso aí vai sobrar?
Você vai comer essa maçã? Você vai comer esse pão? Me dá aí, me dá aí. Ele sai recolhendo tudo. Até que um dia ele teve um acidente e ele faleceu. Aí passou um tempo, começou a aparecer um monte de italiana lá na porta do quartel, com as crianças, volta e meia aparecendo várias lá. Aí o pessoal no primeiro que chegou falou, olha, ele já tava enrabixado com alguma mulher na cidade aí, ó. Não, o pessoal descobriu o seguinte, ele recolhia aquelas comidas todas e tinha um núcleo de pessoas ali na cidade que ele tava ajudando. Então aquele cara que era puta do ranziza, mal-humorado, o cara tava levando comida lá pra uma galera na cidade, uma porrada de gente tava se alimentando por causa dele. Ele pegando comida dele, dos amigos ali que sobrava, e levava para as famílias italianas ali da cidade, para ajudar o pessoal. Então, cara, o que tem de história no Sentapua é um negócio impressionante. É impressionante. E outra coisa, é bonito, cara. É muito bonita a história. De todos os aspectos, assim, por qualquer lugar que você olhe, você vai achar uma história bonita no Sentapua.